Amar a Deus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está em Lucas capítulo 20, versículo 25. Tem muita gente boa e interessante, interessada no reino dos céus, mas sem a devida compreensão. E por não compreender o reino dos céus, eles tentam trazer o rei deste reino para o nosso mundo, na nossa forma, do nosso jeito. Eles tentam espiritualizar o que é material e materializar o que é espiritual. Os herodianos e os fariseus, que eram os líderes religiosos da época de Jesus, eles rejeitaram a Jesus, vejam vocês, porque este era espiritual. Se Jesus fosse o salvador da pátria, o libertador das suas conveniências, com certeza eles teriam abraçado a Jesus. Esses grupos acataram todas as regras normativas das leis como espirituais, santificaram o sábado, que é o preceito de abster-se do trabalho servil, a qual significa o pecado. Eles santificaram as pessoas em relação aos alimentos. Eles santificaram os israelitas em relação aos gentios. E o texto áureo em pauta é justamente porque Jesus ele denuncia a hipocrisia dos seus interlocutores através de parábolas. E eles ficaram extremamente chateados com Jesus, queriam pegar Jesus em algo. Porém, a conduta de Jesus era ilibada. E eles resolveram levantar questões sociais, econômica, política, para ver se conseguia pegar Jesus em alguma questão. E foram para Jesus de uma forma muito ardilosa, dizendo o seguinte: mestre, olha só, a introdução, a forma de abordagem é perfeita. Andas e ensinas corretamente. Ensinas o caminho de Deus com a verdade. Aí vieram com a pergunta que seria a pergunta pegadinha, uma bomba, né? E aí falaram, é lícito, ou melhor, perguntaram, é lícito pagar tributo a César? Ora, se Jesus dissesse que era lícito pagar tributo a César, eles iam acusar Jesus de alguém que estava contra a nação de Israel, até porque eles entendiam que ali era a terra prometida, do sacrifício, da adoração, e como pagar tributo a uma nação inimiga. Como pagar tributo a um soberano de outra nação. Agora, se Jesus dissesse que não era lícito pagar tributo a César, com certeza eles iam acusar Jesus de subversor, iam até as autoridades constituídas e iam denunciar a Jesus. Ora, a resposta de Jesus, com a exegese que nós damos para que Jesus desse aquela resposta, é perfeita. Porém, para essa pergunta, caberia outras respostas. E eu tento me colocar no lugar de Jesus, lógico que eu não tenho sucesso nessa questão. Mas eu diria para eles, olha, eu sei o que vocês estão querendo, meu papo é do céu, então me reservo o direito de ficar calado. Ou então diria que aquilo ali era uma questão tributária que dizia respeito às autoridades constituídas, mesmo que aquelas autoridades não fossem israelitas. Sairia também. Ou o encurtamento da resposta de Jesus. Dai a César o que é de César. Porém, Jesus ele pega o denário, que era uma moeda do trabalhador comum da época, e que estava estampado o rosto do César, e diz o seguinte: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem muita gente boa dando a Deus o que é de César e a César o que é de Deus, que é uma forma de perder o amor por Deus e se perder de Deus. Tem muitas pessoas sacrificando a sua família, a sociedade, em nome de Deus, que é uma forma de não ouvir a voz de Deus. Você não tem como ser de Deus se você não der o que é de César. E tem muitas pessoas que sacrificam a Deus, se é que é possível sacrificar a Deus, em relação aos seus valores sociais, morais e familiares. E eu digo para você que você não tem como dar a César o devido valor se você não amar a Deus. E dar a Deus o que é de Deus, aí eu chego na tese pretendida. E se a gente pensar que dar a Deus é louvor, honra, glória, adoração, e é verdade, mas amar a Deus absorve todas essas verdades. E quando eu penso nessa questão da relação do homem com Deus e que é preciso amá-lo,
Aí eu olho para uma parte da nossa teologia, que é uma teologia da fobia, que é a pessoa que se aproxima de Deus porque ela tem medo do inferno, ela tem medo do diabo, ela tem medo de Deus pesar a mão, né? Ela acredita que ela vai para Deus, se não for pelo amor, vai pela dor. Não estou dizendo que essa verdade não é pertinente, mas tem pessoas que pensam que Deus vai provocar uma dor para que aquela pessoa se aproxime dele. Eu acredito diferente. Então é uma teologia do medo. Você nunca está perto de Deus porque você entendeu que Ele é soberano, maravilhoso, amoroso e você o ama. E tem uma outra teologia também, que é a teologia da dádiva, né? Você se apresenta a Deus e sempre para pedir, 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 e é uma coisa louca, enlouquecida. Não que o pedir a Deus não seja viável, é importante, nós precisamos depositar aos pés do Senhor as nossas petições, as nossas carências, mas a nossa relação não é só de pedir, pedir, é de uma relação de amor. Pessoas que pedem tudo a Deus, mas não amam a Deus. E aí quando eu começo a olhar para a história, abrir as gavetas da história, os arquivos da história bíblica de homens que tiveram sucesso na presença de Deus, eu vejo uma relação de amor. Eu não vejo uma outra relação. Todos, se você for parar para pensar, todas as pessoas que a gente começa a pesquisar, começa a ver, verificar, ele tinha uma relação de amor para com Deus. Então o reino, ele não é feito de bravatas. Ele não é feito de milagres, porque se ele fosse feito de milagres, os discípulos não teriam feito o que fez. Os discípulos não entenderam nada, eles saíram, eles abandonaram tudo, porque eles ainda não tinham compreendido a questão da relação com Deus, que tem que ser amor. Não tem jeito, o reino é feito de pessoas que se amam, não de bravatas, de demarcar território, de espada e tantas outras coisas. Pedro, em certo momento, ele pensava o reino dessa forma. Não sei se é porque ele andou sobre as águas, embora que ele se afundou, mas ele andou sobre as águas. Não sei se é porque ele falou, fez declarações que nenhum outro coração tivera coragem de fazer em relação ao Cristo. Até que um momento negou a Jesus para uma serva, para pessoas que estavam na periferia das autoridades. Ele negou a Jesus a pessoas que não poderiam comprometer em nada a sua segurança. E eu entendo o seguinte, que quando nós não amamos, nós incorremos no erro que Pedro incorreu. E eu digo sempre que a queda do guerreiro, do verdadeiro, do interessado, daquele que estava ali pronto, mas sem amor não adianta nada. Pedro ficou só pó, esfacelado. E outra, ele fez vítimas, porque ele voltou para a sua antiga profissão, que era pescar peixe. Jesus tinha chamado ele para ser pescadores de homens, e ele voltou para ficar pescando peixes. Trouxe outros discípulos consigo. E é engraçado porque num determinado momento que eles voltam, eles passam a noite toda pescando ou tentando pescar, não pegaram nada, a verdade é essa. E pela manhã aparece um ser na praia, e este homem ele dá uma ordem, dá um grito, e aí, joga a rede do lado direito. E é engraçado porque aqueles homens eram homens tarimbados na arte de pescar, e eles acataram aquela ordem, não sei se era o desespero, o que foi. E eles lançaram a rede do lado direito e, para surpresa, a rede veio cheio de peixes. O relato diz que eram 153 grandes peixes. Pedro, quando viu a rede cheia, e aí eles comentaram entre si, falaram assim, é Jesus, e Pedro se lança na água, vai para a praia, ao encontro de Jesus. Jesus já estava lá com um peixe assado, pão para servir, e é um encontro tremendo com Pedro. E eu fico imaginando esse encontro. Mais uma vez eu tento me colocar no lugar de Jesus, nesse encontro na praia. E se fosse eu chegava para Pedro e falava assim, eu te avisei, Pedro, que você ia me negar? Agora, Pedro, você me negar para uma simples serva, para alguém que está na periferia das autoridades, alguém que não te traria nenhum problema. Poxa, Pedro, você não lembra das tempestades que acalmei? Você não lembra da transfiguração?
Você não lembra dos milagres? Pedro, você não lembra quando você estava afundando, Pedro, na água e eu fui lá e te resgatei? Ô Pedro, você não lembra quando eu curei a sua sogra? Ou foi porque eu curei a sua sogra que você me traiu? Sabe por que a gente tem essa narrativa que eu estou falando aqui, que é diferente da de Jesus? É porque a gente sempre olha para a pessoa que nós amamos como alguém que não pode errar com a gente. Mas Jesus, ele é perfeito, maravilhoso. Naquele momento ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Parecia uma pergunta avassaladora, uma pergunta aguda. Pedro tinha acabado de trair Jesus. Parece que era uma pergunta constrangedora. E aí Jesus pergunta para ele: tu me amas? Mas aquela pergunta era um momento de cura, era um momento de perdão, era um momento de restauração da vida de Pedro, do ministério. Era um momento que Jesus estava ensinando para ele que quem ama perdoa. E é interessante porque quando a gente começa a caminhar na vida cristã e olhar para o ministério de Jesus, a gente percebe que o ministério de Jesus é um ministério de amor. Você não tem como tirar o amor do ministério de Jesus. E repassar o ministério de Jesus é repassar, é passar, é verificar o amor, é verificar o quanto Jesus fez em prol de Pedro e que faz em relação a outras pessoas. É interessante isso. E eu entendo que a inspiração de Paulo para escrever o que ele escreveu lá para os coríntios é justamente Jesus. Eu quero ler para vocês que está lá em 1 Coríntios 13, e é o versículo de 4 a 8, só para vocês perceberem o quanto é profundo. Eu sugiro que vocês façam essa leitura toda do capítulo, que fala sobre o amor, versa sobre o amor. E diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Que maravilha! E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? A pergunta já não incomodava nada, porque era uma salvação, era uma transformação. Pedro já estava entendendo aquele momento que ele estava vivendo com Cristo ali. Era um momento de restauração de tudo que Pedro tinha vivido e que viveria. Pedro, tu me amas? Olha só que maravilha. E é interessante porque quando Jesus ele pergunta isso, ele faz uma outra afirmação muito interessante. Ele diz que ele é o bom pastor, não para Pedro ali, mas a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus ele vira para Pedro e fala o seguinte: olha, apacenta minhas ovelhas. Olha só. Então a gente entende que Jesus ele estava trabalhando com Pedro de uma forma maravilhosa. O que Deus tinha na pessoa do Cristo de mais importante ele entregou para Pedro naquele momento, naquela hora. Pedro, tu me amas? Ah, sim, amo. Você sabe da forma que eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Apacenta o que eu tenho mais precioso. Então Deus, na pessoa do Cristo, estava repartindo com Pedro naquela hora de restauração, sua vida, o seu reino e sua missão. E é o que Ele quer para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. O Senhor ele está a repartir conosco o seu ministério, o seu reino, a sua vida, comigo e com você. Não importa os nossos erros, não importa o quanto nós acertamos ou erramos, não importa, é que Ele nos ama. Então, dar a Deus o que é de Deus é muito importante, porque dar a Deus o que é de Deus é dar amor. Então você não tem como dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus se você não entender esse ministério maior, que é o ministério do amor. E que Deus possa nos abençoar com essa palavra sobre amar a Deus, sobre entender o seu reino dessa perspectiva. Que Deus possa nos proteger, nos direcionar no que Ele tem chamado para a minha vida, o chamado que Ele tem para a minha vida, o chamado que Ele tem para a sua vida, e que a gente possa viver abundantemente
nessa graça, amor, em o nome bendito de Jesus. Amém. Fica na paz, Deus te abençoe e até a próxima.